Desde a primeira revolução industrial, o mundo nunca mais foi o mesmo. A qualidade de vida aumentou exponencialmente, diversas nações prosperaram e a extrema miséria se reduziu bastante. Vivemos atualmente a quarta revolução industrial. Você sabe qual é a diferença dela para as anteriores? Além disso, você sabia que milhares de funções que existem hoje não existirão mais no futuro? Meu nome é Ricardo Vilar e nesta segunda aula do módulo 1 eu te apresentarei o futuro do trabalho humano. Você verá como as coisas mudarão cada vez mais rapidamente e como o mundo dos próximos 50 anos já está sendo moldado hoje. Nada mudou tanto a história da humanidade quanto o surgimento das fábricas. As máquinas industriais facilitaram muito o trabalho humano, pois tornavam o ofício dos operários mais simples e mais produtivo, o que barateava os custos de produção e possibilitava que muitos produtos baratos chegassem ao mercado com um determinado padrão de qualidade e um padrão estético bastante próprio. Desde a primeira revolução industrial, a qualidade de vida do ser humano melhorou bastante. As cidades cresceram, milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, avanços tecnológicos e científicos permitiram maior longevidade aos homens e ascender socialmente tornou-se muito mais fácil do que em qualquer outro momento da história. A primeira revolução industrial ocorreu na Europa, principalmente na Inglaterra, no século XVIII. A invenção da máquina a vapor permitiu que indústrias surgissem, principalmente têxteis, e o combustível daquela época era o carvão. As indústrias, no geral, ficavam próximas aos locais onde poderiam extrair matéria-prima com facilidade, pois as condições de transporte não eram tão boas e baratas. Com o advento das ferrovias, ocorre uma maior flexibilidade para instalar fábricas em locais distantes de minas de carvão ou de produtores de lã, por exemplo. A segunda revolução industrial ocorreu na Europa e nos Estados Unidos entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. O petróleo passava a substituir progressivamente o carvão como matriz energética e as distâncias do mundo diminuíam. Aos poucos, o amadurecimento das indústrias permite criar bens de consumo mais pessoais e que podem ser consumidos pela massa, como o carro popular. O Ford T é um grande marco dessa época. Além disso, pela primeira vez o homem consegue se comunicar em massa com uma rapidez e facilidade nunca antes vistas desde a invenção da prensa de Gutenberg, pois agora o rádio se comunicava com as multidões e o telégrafo, com ou sem fio, transmitia mensagens em tempo real para qualquer lugar do mundo, enquanto o telefone possibilitava comunicações pessoais a qualquer instante. A descoberta da eletricidade, que também ocorre nesse momento, muda para melhor a vida nas grandes cidades. A fotografia, o cinema, as gravações musicais e a televisão também são invenções desse período. A terceira revolução industrial surge na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra, na Europa, Estados Unidos e Japão. Ela é impulsionada pela computação eletrônica e o desenvolvimento do computador pessoal. Com o advento dessas máquinas, o mundo nunca mais seria o mesmo. Tarefas que antes eram super complexas, como calcular e tabular os resultados de um censo demográfico, tornam-se muito mais simples e rápidas. A comunicação se intensifica e se torna mais capilar, pois agora um livro, que é um objeto físico, pode ser transformado em uma informação eletrônica e transmitido de ponta a ponta em pouquíssimo tempo. Lógico, esse era um privilégio para poucos, geralmente acadêmicos, pesquisadores e militares. E as redes daquela época, como a ARPANET, não eram nada se comparadas à internet de banda larga que temos atualmente. Mas, lógico, era um imenso avanço e uma clara demonstração do que estava para vir nas décadas seguintes. Chegamos então à quarta revolução industrial, que se realiza neste exato momento. Agora, enquanto você está me vendo nesta aula, inúmeros empresários, cientistas, pesquisadores e nerds, tipo nós aqui, estão participando ativamente deste capítulo da história humana. Portanto, o que caracteriza essa nova revolução industrial? Primeiramente, essa revolução não se dá em algumas partes do mundo. Nas anteriores, a Europa esteve presente em todas, os Estados Unidos nas duas últimas e o Japão na terceira. Agora, o mundo inteiro participa da quarta revolução industrial. É um acontecimento descentralizado e global, uma vez que a internet possibilitou que todos nós trocássemos informações em tempo real, com maior velocidade e qualidade. Além disso, a comunicação se tornou cada vez mais dinâmica e humana, pois o advento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneos
proporcionaram trocas de informações em segundos. Estamos conectados a tudo o que acontece no mundo e a tendência é que isso se intensifique cada vez mais. Que inferno, né? Mas a principal característica desse momento que vivemos agora é a inteligência artificial. Até pouco tempo atrás, as máquinas apenas faziam tarefas pré-programadas. Agora, elas conseguem inferir determinadas coisas a partir de alguns pressupostos colocados. O Machine Learning e a Internet das Coisas, IoT, na sigla inglesa, vão mudar drasticamente o futuro humano. E esse cenário das próximas décadas está sendo construído agora mesmo. Com isso, a indústria também está mudando. Eric Ries, o autor do livro A Startup Enxuta, afirma que nunca vivemos uma época tão boa para empreender. Enquanto as indústrias tradicionais enxugam anualmente os seus quadros de funcionários, as empresas disruptivas necessitam constantemente de mais pessoas qualificadas para que continuem crescendo. Todos os dias, centenas de startups surgem no mundo todo. E se antes os empreendedores questionavam, será que isso é possível de ser realizado? Hoje eles se perguntam, nós devemos realizar isso? Mas tem uma coisa muito importante que todos devem fazer. Dá um like nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Se você puder deixar um comentário dizendo o que você está achando dessa aula, nós ficaremos muito contentes. A agilidade e a flexibilidade são marcas desta nova indústria, a indústria 4.0. Por isso, as 10 maiores empresas de hoje são empresas que lidam exclusivamente com tecnologia ou que utilizam muitas inovações em seus processos produtivos, de modo a melhorar significativamente os seus resultados financeiros. Dessa lista que você está vendo agora, farei uma observação muito interessante. A Toyota, apesar de estar em 7º lugar, foi muito importante para que todas essas companhias listadas alcançassem um alto padrão de excelência, pois a sua metodologia enxuta, desenvolvida nos anos 70, permitiu uma nova maneira de produzir com menos desperdício e mais agilidade. Galera, chegamos ao final desse vídeo em que falamos sobre as 4 revoluções industriais e as inovações tecnológicas que estão sendo construídas hoje. Na próxima aula, nós falaremos mais sobre o que é a inteligência artificial e como ela pode mudar o mundo para melhor. O objetivo da Educa-me é oferecer uma educação de qualidade através de uma plataforma online com videoaulas, aprendizado prático através de kits, como a mão robótica, interdisciplinaridade pelos nossos drops e desafios que serão expostos ao final de cada módulo. Gostou da aula? Tem alguma sugestão a fazer? Não gostou de algo? Comente aí, nós precisamos muito da sua ajuda e ela vai agregar muito valor na nossa proposta. O link para você adquirir a nossa mão robótica está na descrição deste vídeo. Nós enviamos para todo o país através do Mercado Livre. Estamos te aguardando nas próximas aulas. Tem muita coisa boa preparada, com carinho e cuidado, neste curso introdutório de robótica.